Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada O Problema do Problema. É uma história sobre linguística, jornais gratuitos, consoantes líquidas, rotacismo e a gramática normativa. Meu nome é Luísa Luz e eu vou contar uma história para te ninar. A história funciona como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Uma coleção de vários truques com os quais eu tive bastante sucesso. Misturada e escondida numa história sem muito enredo, mas que tem por propósito principal ajudar no adormecer. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos que saem no início das semanas, por suposto. E dê uma olhada na campanha no Apoia-se ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. E indique o podcast para outras pessoas. Isso ajuda bastante o alcance. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir, a mais confortável. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Nós vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Vamos prestar atenção nessa ação simples. Vamos tentar puxar o ar e expulsar o ar, movimentando a musculatura do diafragma, que nos ajuda a expandir
o espaço para os pulmões e depois nos ajuda a comprimir esse espaço e expulsar o ar. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos do seu rosto. Relaxe seus ombros, seus braços. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Insista. E solte o seu peso na cama. Perceba seus músculos e relaxe eles. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. E continue respirando lentamente, no ritmo que for mais confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O problema do problema. Eu já queria falar desse caos, o problema do problema, há algum tempo. E chegou a vez dele. É uma curiosidade linguística. Uma das beiradas divergentes dos interesses de progressistas e conservadores. Antes disso, uma pequena digressão. Quando as coisas eram mais analógicas do que hoje, às vezes era comum encontrar nos bancos de ônibus e metrôs um jornal, geralmente daqueles de pequena tiragem, gratuito, lido por alguém e deixado ali para a próxima pessoa entediada. E assim, eu li inúmeros artigos interessantíssimos sobre os mais diversos tópicos, sobre arquitetura, sobre gastronomia local, sobre estátuas perdidas e encontradas sem saírem dos seus locais, sobre picuinhas burocráticas que mudaram o traçado de bairros e praças, e sobre linguística, e sobre o problema do problema. Sobre essa questão, eu aprendi lendo um artigo num desses jornais, um dos que chegaram no momento certo para me distrair.
mas não guardei. Deixava eles sempre onde tinha encontrado. Para algum próximo viajante descobrir algo interessante sobre o mundo. Quiçá. O artigo começava falando sobre Camões, Luís de Camões. E isso me prendeu a atenção. Lá nos versos desse comandante da língua portuguesa, tinha o já tradicional problema do rotacismo, o famoso trocar L por R, uma tendência trazida dos celtas e gálicos, na mistura com o latim dos romanos, a língua dos Lusíadas, onde Camões registrou palavras como ingreses e frechas. O artigo expunha uma competição que se repetia a certos intervalos, uma alternância de impulsos. De um lado, guardiões da gramática, considerando que a função da gramática é regrar os usos da língua. Do outro lado, falantes da língua, modificando a língua no usar, transformadores, criando novos sentidos e expressões. O artigo apresentava uma breve pesquisa da história das línguas, as protolínguas que não se falam mais, mas que deixam registros de monossílabas e tendências de pronúncia. Quase uma arqueologia da língua, pesquisando no passado, onde gramáticas não existiam. Mas um dos problemas é que em algum momento começaram a ter gramáticas, livros registrando as regras e usos da língua portuguesa. E aparentemente, desde então, algumas pessoas passaram a dedicar tempo a corrigir o rotacismo, ao invés de apenas registrá-lo como uma evolução da língua falada. A língua viva, móvel, inspirada e diária desenvolve o rotacismo naturalmente, que é a tendência que algumas línguas possuem de transformar um tipo de consoante líquida em outra. As consoantes líquidas podem ser róticas
ou laterais. Dependendo do modo como o movimento da língua altera o som produzido na garganta. O nome dessa classe de consoantes veio de Dionísio da Trácia, que escreveu uma gramática curta e influente na Grécia Antiga. Esses sons, que ele chamou de úmidos, molhados, herdamos dos romanos com o nome de consoantes líquidas. Os sons de L's e de R's são ótimos marcadores de variantes regionais. O formato da boca é similar, mas o movimento vertical da língua varia de acordo com a pressa e o uso. Um dos problemas é que existe uma distância entre o que especialistas pensam ser a gramática e o que professores de língua pensam ser a gramática. Existe uma expectativa criada na praxis do chão de sala de aula de que o melhor uso de uma gramática seja como uma ferramenta de normatividade. Numa outra história, já esbarramos nessa distinção. Uma dúvida de algumas áreas científicas, se boas teorias precisam ser descritivas ou previsivas. A tal incerteza de Heisenberg. É possível saber onde está ou onde está indo um conhecimento em detrimento do outro, na gangorra dos nossos interesses. Qual é mais importante para a evolução das ciências? Saber descrever perfeitamente o estado de coisas como estão? Ou prever o momento a ser realizado? Razão, direção, aceleração. Quem trabalha o ensino das gramáticas, ensinando os usos corretos da língua, usa a gramática como régua, moldes e funções a preencher e satisfazer. Na outra ponta da gangorra, especialistas de todas as cores e sabores que registram a gramática, que registram a evolução linguística de seus tempos, preservando retratos da fala e escrita mais compreensível e compreendida.
A maior parte do português é uma base de latim. Mas antes dos romanos chegarem naquela costa do Atlântico Norte, já tinham falantes de alguma outra língua ali. Celtas do norte, protolínguas que não se usam mais. O latim de Roma foi transformado. Algumas tendências que foram trocando letras e pronúncias, até que poetas e gramáticos fizeram um retrato, um artefato linguístico que foi tratado como um molde de gesso a ser protegido, ao invés de um retrato fiel do que era o caso. O mundo como estava naquele momento, em palavras. E ainda mais, os séculos passaram e milhões de falantes contribuem todos os dias para ora transformar e ora preservar a língua de Camões. O problema do problema. Eu já queria te falar desse caos. O problema do problema há algum tempo. E chegou a vez dele. É uma curiosidade linguística. Uma das beiradas divergentes dos interesses de progressistas e conservadores. Comecemos com uma pequena digressão. Quando as coisas eram mais analógicas do que são hoje, às vezes era comum encontrar nos bancos de ônibus e metrôs um jornal, geralmente daqueles de pequena tiragem, gratuito, de bairro, lido por alguém e deixado ali para a próxima pessoa entediada. E assim eu li inúmeros artigos interessantíssimos sobre os mais diversos tópicos, sobre arquitetura, sobre gastronomia local, sobre estátuas perdidas e encontradas sem saírem dos seus locais, sobre picuinhas burocráticas que mudaram o traçado de bairros e praças, e sobre linguística, e sobre o problema do problema. Sobre essa questão
Eu aprendi lendo um artigo num desses jornais, um dos que chegaram no momento certo para me distrair, mas que não guardei, nunca guardava, deixava eles sempre onde eu tinha encontrado. Para algum próximo viajante descobrir algo interessante sobre o mundo. Quiçá o artigo começava falando sobre Camões, Luís de Camões, e isso me prendeu a atenção. Lá nos versos desse comandante da língua portuguesa, tinha o já tradicional problema do rotacismo, o famoso trocar L por R, uma tendência trazida dos celtas e gálicos, na mistura com o latim dos romanos, a língua dos Lusíadas, onde Camões registrou palavras como ingreses e frechas. O artigo expunha uma competição que se repetia a certos intervalos, uma alternância de impulsos. De um lado, guardiões da gramática, considerando que a função da gramática é regrar os usos da língua. Do outro lado, falantes da língua, modificando a língua no usar, transformadores, criando novos sentidos e expressões. O artigo apresentava uma breve pesquisa da história das línguas, as protolínguas que não se falam mais, mas que deixam registros de monossílabas e tendências de pronúncia, quase uma arqueologia da língua. Alcançando aonde gramáticas não existiam. Mas um dos problemas é que, em algum momento, gramáticas passaram a existir. Livros registrando as regras e usos da língua portuguesa. E aparentemente, desde então, algumas pessoas passaram a dedicar tempo a corrigir o rotacismo, ao invés de apenas registrá-lo como uma evolução da língua falada. A língua viva, móvel, inspirada e diária, desenvolve o rotacismo naturalmente,
que é a tendência que algumas línguas possuem de transformar um tipo de consoante líquida em outra. As consoantes líquidas podem ser róticas ou laterais, dependendo do modo como o movimento da língua altera o som produzido na garganta. O nome dessa classe de consoantes veio de Dionísio Tatrácio, que escreveu uma gramática curta e influente na Grécia Antiga. Esses sons, que ele chamou de úmidos, molhados, herdamos dos romanos com o nome de consoantes líquidas, os sons de L's e de R's. São ótimos marcadores de variantes regionais. O formato da boca é similar, mas o movimento vertical da língua varia de acordo com a pressa e o uso. Um dos problemas é que existe uma distância entre o que especialistas pensam ser a gramática e o que professores de língua pensam ser a gramática. Existe uma expectativa criada na praxis do chão da sala de aula de que o melhor uso de uma gramática seja como uma ferramenta da normatividade. Numa outra história, já esbarramos nessa distinção. É uma dúvida de algumas áreas científicas, se boas teorias precisam ser descritivas ou previsíveis. A tal incerteza de Heisenberg. Possível saber onde está ou onde está indo. Um conhecimento em detrimento do outro. A gangorra dos nossos interesses. Qual é mais importante para a evolução das ciências? Saber descrever perfeitamente o estado de coisas como estão, ou prever o momento a ser realizado, razão, direção, aceleração. Quem trabalha o ensino das gramáticas, ensinando os usos corretos da língua, usa a gramática como régua, moldes e funções a preencher e satisfazer. Na outra ponta da gangorra, especialistas de todas as cores e sabores que registram a gramática, que registram a evolução linguística de seus tempos.
preservando retratos da fala e da escrita mais compreensível e compreendida. A maior parte do português, uma base de latim. Mas antes dos romanos chegarem naquela costa do Atlântico Norte, já tinham falantes de alguma outra língua ali. Celtas do norte, talvez. Proto-línguas que não se usam mais. O latim de Roma foi transformado. Algumas tendências foram trocando letras e pronúncias. Até que poetas e gramáticos fizeram um retrato, um artefato linguístico que foi tratado como um molde de gesso a ser protegido, ao invés de um retrato fiel do que era o caso. O mundo como estava naquele momento, em palavras, e ainda mais. Os séculos passaram e milhões de falantes contribuem todos os dias para ora transformar, ora preservar a língua de Camões. Durma bem.